Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Encosta sua mão com a minha aqui e diga: viva o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 8. Glória a Deus. Há uma sequência muito bonita da operação de Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher. Segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 1. Glórias a Deus. Isso mesmo. E falou Eliseu para aquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, peregrina onde quer que puderes, porque o Senhor chamou a fome sobre este local, a qual virá por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família. Peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu ao cabo dos 7 anos, que a mulher voltou da terra dos filisteus, então saiu a chamar pelas suas terras e pela sua casa. Ora, o rei estava falando com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta, eu te peço todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Amém e amém. Pode se assentar. Irmãos, realmente as grandes obras feitas pelo profeta Eliseu, se fôssemos enumerar todas elas, registradas, nós temos 14 grandes obras. Onde eu digo obras, eu digo operação de milagre em cima de uma situação, na maioria das vezes, irreversível. Então, uma coisa é uma operação em cima do que é possível, onde o homem pode, a ciência pode, o dinheiro pode, a ajuda dos amigos podem, isso tudo é bom. Mas uma coisa é fazer um milagre em cima disso, e outra coisa é fazer um milagre onde nada disso, nada, nem um homem, nem o dinheiro do homem, nem a ajuda do homem pode fazer alguma coisa, e Deus coloca as mãos e faz da mesma maneira através do profeta Eliseu. Vamos lembrar algumas poucas aqui, começando com o que nós falamos aqui na última vez, que Eliseu fez flutuar o machado de ferro. E nós frisamos isso aqui na última vez, dizendo exatamente isso. Onde foi que caiu o seu machado? Começando dali para frente, nós vimos os grandes milagres, porque Israel estava com um certo conflito com a Síria. E na época o rei da Síria era exatamente um rei chamado Ben-Hadad. E o Ben-Hadad não era um homem de conversa, ele era um homem de executar as suas missões, de vir, tomar se tivesse que tomar, matar se tivesse que matar. Então não havia diplomacia entre ele e o rei de Israel, do Reino Norte na época. Eles estavam em conflito mesmo, e o Ben-Hadad, muito bem armado, muito bem com as suas armas, os seus soldados em quantidade, que eu quero dizer grande, e montava uma estratégia contra o pequeno povo do Reino Norte de Israel. Mas Eliseu era do Reino Norte, havia chegado pouco tempo, e nós estamos falando de 870, mais ou menos, antes de Cristo. Então, Eliseu tinha chegado na região de Sunem, de Samaria. Ele era novato ali, quando ele começou a ver a situação que o rei da Síria exprimia o povo de Israel de tal forma que era como se cobrasse um imposto a cada dia, e o povo entregando tudo, porque não tinha como lidar contra o rei da Síria. Então, um dos grandes milagres foi o quê? Ele começou a
ter revelações dos planos do rei da Síria e contava para o rei de Israel: olha, eles estão vindo pelo caminho tal, eles estão vindo com tantos homens, com tantas armas, e eles vão fazer assim. Contava. E quando o rei Hadad vinha com os seus comandantes, com o seu exército da Síria, eles caíam nas emboscadas do rei de Israel, e isso não era uma vez, era uma, duas, três, até o ponto que o rei Hadad chegou a uma conclusão que algum dos soldados dele estivesse vendendo a situação para o rei de Israel, ou contando que alguma coisa estaria acontecendo, porque como ele ia saber que a gente ia sair por trás das montanhas, por trás das árvores, enfim. Até que um soldado falou para o rei Hadad, falou: olha, rei, eles têm um profeta, e o profeta sabe tudo sobre nós. Ele sabe até quando você entra dentro do seu quarto e fecha a porta e deita na sua câmara de dormir, ele tem as revelações, ele sabe tudo que você propôs a fazer no outro dia, e ele conta para o rei. Então o rei disse: então nós temos que pegar esse profeta e nós temos que resolver a situação com ele. Vá atrás dele e busca ele. E o texto diz que novamente o profeta Eliseu foi revelado, que quando chegasse até ele o mensageiro era para expulsar e fechar a porta, porque atrás dos pés dos mensageiros viria exatamente o seu senhor, o pai do homicida. Então, quando o profeta revela para os seus servos e diz: o pai do homicida virá atrás dos pés do mensageiro, na mesma hora bateu-se na porta, dizendo que era um mensageiro chegando para Eliseu. Se fôssemos falar de grandes milagres acontecidos, Deus sempre antecipa para os teus servos um fato que está para acontecer. Preste bem atenção. Deus sempre antecipa para os teus servos um fato que vai acontecer. Como, pastor? Em relação ao mundo? Não, em relação a você. Se tem alguma coisa para acontecer com você, e isso é muito prejudicial, e vai abrir um leque, prejudicando outras pessoas, inocentes, família, amigo, pessoas do trabalho, de onde você convive, Deus traz em revelação para você: pastor, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Deus fala pelo ouvido, Deus fala pela visão, Deus fala pelo sentimento. Você sente que deve ou que não deve fazer. Se Deus não fala, Deus fala pela palavra. Você abre a palavra, sobressai. Você ouve um hino, Deus fala com você. Você ouve uma pregação, é Deus falando com você, porque você não contou nada para ninguém. Então, de repente, você encontra alguém que você não conhece, e esse alguém fala com você. Por quê? Porque o Senhor disse que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar os seus servos, os profetas. Amós 7:7. Quando nós vimos esta palavra, nós entendemos que Deus, ele fala. Então Deus falou com Eliseu, Eliseu se preparou, e o inimigo caiu no laço mais uma vez, porque o texto do salmista, ele diz o seguinte, que todas as vezes que o inimigo armar um laço para você, quem vai cair no laço é o próprio inimigo, porque Deus te mostra. Então esteja atento, esteja com os olhos abertos, porque Deus poderá falar com você um sim ou um não. E diz a Bíblia que o profeta ficou ali esperando, e o rei falou: eu mesmo tenho que ir. E o rei aproximou de Samaria e cercou a cidade de Samaria e falou: agora ninguém entra, agora ninguém sai. É lockdown total. A Bíblia diz que entre Samaria e Sunem há um vale, e naquele vale era o melhor lugar de plantação da época, e todos comiam e se fartavam, com fartura mesmo, do que se plantava naquele vale de Jereel, esse vale que vai do Monte Carmelo até o mar. Então aquele vale bonito, verdinho, agora eles não podem plantar mais. A política da época do rei Hadad contra o povo de Israel, propriamente a cidade de Samaria, era: fique em casa e deixe o alimento secar, fique em casa e não plante mais, fique em casa e não vai produzir mais, vai acabar os seus alimentos, e a hora que acabar os alimentos, vocês vão ter que ceder a tudo quanto eu mandar, eu fizer, eu ordenar para vocês. E fez um lockdown, cercou a cidade toda e falou: agora ninguém entra e ninguém sai. Uma hora a água acaba,
uma hora a comida acaba, e a hora que acabar, eles vão sair um por um na porta, e nós vamos poder escravizá-los da maneira que nós quisermos. E diz a Bíblia que naqueles dias, o rei Haddad andando ali pelos muros, de repente viu duas mulheres discutindo, e aquelas mulheres estavam brigando e se arranhando e se arrancando e discutindo: me dá seu filho, não dou, me dá, não dou. Quando o rei tomou partido com as mulheres e falou: o que é que está acontecendo com vocês duas? E elas disseram: olha, ontem nós estávamos com muita fome, já dias que não comíamos, e nós decidimos, nós duas tem criancinha pequena, nós decidimos comer as crianças, que ontem nós comemos o meu, e que hoje comeria o filho dela. Então, como foi hoje? Eu disse: dá-me o teu filho. Ela escondeu o filho e não quer dar o filho para poder comer. Sabe o que é isso, irmão? Estavam comendo as crianças porque não tinha comida. É isso que você está ouvindo mesmo, pastor. Isso aconteceu em Israel, aconteceu do lado norte, em Samaria, por causa da fome. Eu sempre falo dos inimigos, e entre os inimigos, o pior dele é a fome. O pior inimigo que existe é a fome. E eu acho que pior do que a fome é a pessoa ter o que comer e não ter como comer. Porque aquele povo tinha como comer se eles saíssem dali, mas ali eles foram cercados e não tinha comida. Mas o acampamento dos assírios tinha comida demais, eles tinham muito alimento, e eles estavam com sobra de alimento, porém do lado de dentro do muro não tinha alimento. Talvez você diz: pastor, já passei muitas provas na vida, mas não existe uma prova maior do que uma pessoa ser provado pela comida. Não tenho comida. Ah, mas não tem hoje, mas amanhã tem. Ah, eu não tenho hoje, mas final de semana tem. Ah, não tem aqui, mas você vai na casa do outro, tem. Não estou falando disso, eu estou falando da pessoa não ter nada mesmo, como em algumas partes do mundo ainda existe pessoas que não têm o que comer, e às vezes é obrigado a comer papelão, obrigado a comer folha, quando tem folha, né, folhas secas, é obrigado a beber água de enxurrada, e quando chove, e coisas desta maneira, para que não consiga colar as suas tripas. Então aquelas mulheres falaram: ó rei, nós comemos o nosso filho, o meu filho eu coloquei à disposição, comemos ele ontem, e demos para as outras pessoas, e combinamos de comer o dela hoje. E ela escondeu o menino dela e não quer dar. Naquele momento o rei se irou, e o rei estava por cima de um muro, mais ou menos desta altura aqui, mais ou menos a uns 3 metros do chão, as mulheres no chão, e ele passando por cima de uma pequena muralha em cima, passando por cima da muralha, e o rei estava com aquelas vestimentas grossas, de rei mesmo, e quando elas olharam para cima, viram debaixo da saia do rei. É isso, pastor, é isso mesmo que está escrito. Elas viram por baixo da saia dele, da roupa dele longa, e ele estava com cilício na coxa. É o que está escrito aqui, ele trazia cilício na coxa. E quando ela olhou ele com cilício na coxa, ela entendeu tudo quanto estaria acontecendo ali dentro de Israel. O que quer dizer isso, pastor? Ele cria num Deus, não era o Deus de Israel, mas ela acreditava num Deus. Ele tinha o Deus da Síria, que não sei na época qual era o Deus, mas era um Deus pagão, e para que aquele Deus desse vitória para ele, em cima de Israel, ele colocou um cilício. O que é um cilício? É como se fosse aquelas coleiras grandes que se coloca em cachorro grande, que tem aquelas pontas, que se o cachorro fizer força, aquilo prende o pescoço do cachorro, e ele vai se manter sempre na regra. É tipo uma coisa assim, uma catraca, onde se coloca na coxa, e começa a estrangular a coxa, cortar a coxa, paralisar a circulação. Isso acontecia muito no passado, na era do povo romano. Eles faziam para os seus deuses, para as suas imagens, para fortalecer o poder, eles entregavam aquele sacrifício para aquele Deus. Então, quando elas olharam debaixo da saia, ele trazia um cilício na coxa, quer dizer, toda hora ele apertava aquilo na coxa, machucando ele próprio, se automutilando para este Deus, para que Deus desse a vitória para ele em relação ao povo de Israel. O que nós estamos falando hoje é muito sério.
Nós, às vezes, temos armas poderosas, e o apóstolo São Paulo falou que as nossas armas são poderosas, capazes de derrubar fortalezas. Deus deixou Jesus Cristo, o sangue dele foi derramado, também é uma arma poderosa para nos guardar contra toda seta. Ele nos deu o nome de Jesus Cristo, que é uma arma para atacar qualquer tipo de inimigo que você precisar. Então nós temos muitas armas e às vezes não usamos. O inimigo tem pouca, o Deus deles é fraco, mas eles fazem silício, eles fazem automutilação para este Deus, para aumentar o poder, e às vezes tem ganhado muitas batalhas contra o povo de Deus. Mas se você hoje conscientizar que todas as lutas que você já passou não aproxima nada do que matar uma criança e comer uma criança, de maneira nenhuma, pastor, nunca passei então uma luta. Então é sinal que mesmo sem saber, o nome de Deus está sobre a sua vida, o nome de Jesus está sobre você, porque não deixou que o rei da Síria te escravizasse a este ponto. Hoje estamos tendo aí vários lockdowns, aqui e ali, não trabalha, fica em casa, deixa morrer a plantação, como era na época do rei. E, pastor, demorou quanto tempo? Poucos meses, para que a fome batesse, e alguém chegou na frente das muralhas, querendo negociar a cabeça de um jumento. Cabeça de jumento era para o rico, aqueles que ainda tinham dinheiro. Era rico que não tinha comida, mas tinha dinheiro. Então eles falavam: olha, nós temos uma cabeça de jumento, e vendia pelo preço de um carro. E aqueles que tinham dinheiro compravam a cabeça de jumento para cozinhar e comer. Aqueles que eram mais pobres comiam cocô de pombo. Isso mesmo, né? O cocô de pombo, as latinhas cheias, vendia as latinhas na porta para aqueles que eram mais pobres. Para você ver o nível de fome que chegou naquela época, porque o rei da Síria cercou naquele momento, e o profeta Eliseu estava ali, quando o rei falou: manda prender, ele está exatamente fora daqui, manda prender esse homem, porque se esse homem estiver solto, não tem como nós termos vitória. Mas Deus fala novamente com Eliseu, e Eliseu sai daquela situação, e Eliseu faz uma profecia no capítulo 7. Eliseu disse assim: assim diz o Senhor, amanhã, olhe bem o que ele disse, amanhã, mais ou menos por essa mesma hora, estará sendo vendido aqui na porta de Jerusalém, 2 medidas de cevada, estará sendo vendido por um ciclo, e 1 medida de farinha estará sendo vendida por um ciclo aqui na porta. Alguém falou: mas nunca vai chegar esses alimentos assim de um dia para o outro. E o capitão a qual o rei Haddad se escorava nele, preste bem atenção o que o texto diz, o capitão a qual o rei Haddad se escorava nele, disse: ainda que o seu Deus, olhando para Eliseu, abrir janela do céu e virar alimento lá de cima, não tem como chegar aqui amanhã um alimento. E Eliseu olhou para ele e falou assim: assim diz o Senhor, chegará, porém você não participará deste alimento. E diz o texto que o dia virou, de um dia para o outro, houve um silêncio total no acampamento dos assírios, dos sírios. Houve um silêncio, e ninguém ouvia barulho mais, e o povo de Israel achava que eles estavam quietinhos. Irmãos, existem 2 situações aqui, em quem você se apoia. O rei Haddad apoiava em um capitão que tinha com ele não a fé, mas ele tinha dúvida. E o apóstolo São Tiago, ele disse que o homem que tem dúvida é como a onda do mar, ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima, é jogado pelo vento de um lado para o outro. E diz assim ainda: não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Quer dizer, um homem que tem fé vacilante, um homem que deixa a dúvida entrar no meio dele, a fé dele é feita como o vento faz com as águas do mar, ele não recebe nada de Deus. E o rei Haddad se apoiava exatamente num capitão duvidoso, num capitão que
não cria num Deus, ou não cria nem no Deus que ele servia, que estava contra o próprio rei. Então, diz a Bíblia, o capitão a quem o rei se apoiava, disse, mesmo que o seu Deus queira, não acontecerá nada do que você está falando. E Eliseu falou, vai acontecer sim, porém, você não fará parte. Palavra dura, quando ele disse, lá no meio do arraial, ouviu-se um grito, ninguém mais ouviu, lá no meio do arraial, ouviu-se uma buzina, ninguém ouviu a buzina, lá no meio do arraial escutou o barulho de grandes tropas, de cavalos e tropas, e soldados batendo contra os seus escudos, quando está vindo para uma batalha. E quando eles ouviram isso, eles falaram, o Egito está vindo contra nós, Israel também, Judá está vindo contra nós, não tem como nós segurarmos esta batalha, vamos fugir. E os soldados tiraram as suas roupas, as suas botas, largaram as suas armas e fugiram com 2 peças. De 2 peças eles saíram correndo até atravessar o litoral, ou melhor, o limite, para chegar na Síria, e fugiu da presença do nada. Eles não viram, o povo de Israel não ouviu nada, ninguém ouviu nada, mas eles falaram, olha, existe um barulho aqui, é muito cavalo que está vindo, e tem buzina, e tem batido de escudo, tem grito de guerra de soldados, vamos fugir, porque vem milhares do lado de Judá e do Egito contra nós, vamos fugir. E eles fugiram. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós estamos numa situação, e há um silêncio. O silêncio também é uma forma de Deus falar, preste bem atenção nisso. Quando você lê o Salmo 115, que fala, o nosso Deus não é como o Deus das nações, que tem braço, mas não se apega, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. O nosso Deus fala. Em toda a Bíblia você ouve Deus falando, você vê Deus falando, e que Deus fala mesmo, Deus do começo do mundo. Mas o silêncio faz parte da comunicação de Deus também, quando Ele quer. Quantas vezes estamos numa situação que você já sabe a situação toda, porque é você que está no meio, e de repente aquela situação começa a mudar, começa a trazer luzes na situação. Engraçado, ninguém falou nada e está mudando tudo. Olha, eu nem cheguei a falar ainda, os documentos estão todos comigo, e a situação começou a mudar. Às vezes de um dia para o outro, hoje seria um testemunho, amanhã é outro testemunho, se você deixar para amanhã, e você vai dizer, gente, que isso aconteceu tudo nada. O inimigo fugiu em retirada, o inimigo caiu na minha presença, como o salmista diz. O inimigo largou as suas roupas, as suas armas e correu para o seu país. O que foi que aconteceu? Nós não ouvimos, mas eles ouviram. Isso acontece. Às vezes você está num local com medo, às vezes está ali orando, ó Deus, manda um anjo do Senhor, porque estou meio apreensivo, a situação aqui está meio contrária ao que eu estava pensando. Você já está cercado de anjos e não viu, está pedindo que Deus mande um. E o inimigo que vem contra você está vendo aqueles milhares de anjos em volta de você, ele corre, sem que haja palavra, é o silêncio de Deus. Sem que você saiba, você vai saber depois que alguém vai falar, olha, ontem eu vi uma quantidade de pessoas em volta, mas era eu, mas tinha pessoas? Tinha, você mesmo não viu. Foi o que aconteceu com o acampamento, e quem foi que viu isso? Ninguém viu. Havia 4 leprosos que estavam em fase terminal, que já estavam isolados da cidade de Samaria, isolados nas montanhas quando a cidade foi cercada. E diz o texto que aqueles leprosos comiam do que tinha ali na beirada dos montes. E passado um tempo eles observando as tendas dos sírios paradinha, a cidade de Samaria trancada, fechada. Eles chegaram um para o outro e falaram assim, gente, nós vamos morrer de fome aqui, porque agora acabou, não tem nem folha para comer mais. Se nós entrarmos na cidade, eles vão nos matar porque somos leprosos e já estamos em fase terminal. Mas se ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome também.
Então temos que tomar uma decisão. Sabe aquela decisão que você já ouviu, que alguém diz assim, fulano de tal morreu, mas morreu fazendo o que gostava, mais ou menos assim? Talvez seja daqui, porque eles combinaram entre eles, se ficarmos, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, eles poderão nos matar, mas pelo menos temos a chance de encontrar alguma coisa no caminho e comer alguma coisa. E eles decidiram falar assim, então vamos entrar no acampamento primeiro, porque antes do muro tem um acampamento. Vamos entrar no acampamento dos sírios e vamos ver, se eles nos receberem, a gente come, se eles não receberem, eles vão nos matar. E eles desceram no acampamento. Eles não ouviram nada, estava na montanha, eles não viram os homens correndo, eles não escutaram barulho de guerra, não escutaram barulho de cavalos de maneira nenhuma, mas um pouquinho antes disso, nós vimos um fato interessante. Eliseu em cima do monte, e Geazi também em cima do monte, e Geazi quando olhou, viu os cavalos todos do rei da Síria chegando, e Eliseu, vamos embora, porque está sendo cercada a cidade. Eliseu falou para ele, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quer dizer, você não vê com os olhos carnais, mas se deixar os olhos espirituais sair um pouquinho a mais, você poderá enxergar. Foi isso que ninguém viu naquele momento, e nem os leprosos no alto da montanha não viu, quando Deus já havia arquitetado a vitória do povo de Israel. Por quê? Porque tinha um profeta que orava do outro lado. Por quê? Porque Deus não daria a vitória para o rei da Síria muito tempo em cima do povo de Israel, estava vencendo o tempo, e quando o tempo de Deus acaba, meu irmão, não adianta o homem tentar, e quando o tempo de Deus, ele fala, a partir de agora eu abençoo o fulano. Pode o fulano estar como aqueles leprosos, não tem problema, a partir de hoje eu abençoo o fulano, está abençoado mesmo, não tem quem pode roubar a sua bênção. Não tem uma pessoa que diz, é minha, essa bênção é minha, essa bênção é meu, isso aqui é meu, de maneira, não tem. Se Deus colocou você na lista e falou, eu vou abençoar meu servo, vou deixar passar por um motivo assim, que ele nunca passou ainda, vou deixar ele passar por uma situação, não vai chegar fome, mas ele vai passar por provações, privações de muitas coisas, mas eu vou mostrar quando os inimigos dele vier, e que forem muitos, eu vou mostrar a vitória na frente dele. Nós precisamos crer nisso. Se não tivermos apoiado num capitão como aquele capitão que não tinha fé, aquele traidor, que ele traiu o rei que ele servia, se não estivermos apoiados nesse tipo de pessoa, com certeza o profeta Eliseu vai falar na sua frente, Deus vai te abençoar. Aqueles leprosos decidiram e falavam, vamos, porque não aguentamos um passo mais, nós vamos morrer. E eles desceram e chegaram de mansinho na primeira tenda síria, olhou, não tinha ninguém, tinha roupa, calçado, arma, olhou na outra, roupa, calçado, arma, bancas de comida, muita verdura, muita carne, e eles foram se saciando, comendo, e depois um olhou para o outro e falou, mas por acaso nós vamos comer aqui até morrer, ou vamos ficar comendo aqui e deixar o povo lá dentro morrer sem nada? Não é certo. É por isso que nós temos sempre pregado aqui. Sabe o que significa a bênção de Deus? Quando ela é para você e é para abençoar mais pessoas que estão em volta de você. Deus, no meio de uma população de 7 bilhões de habitantes, aí 8 bilhões de habitantes, mais ou menos, Deus não vai deixar uma bênção só com uma pessoa. Olha, filho, eu vou te dar uma bênção para você viver 10 vidas dessas, tá? Você vive essa vida aqui com 200 anos e eu vou te dar mais 10 de 200 para você viver feliz para o resto da vida. É claro que não. É claro que se Deus trouxe uma bênção e essa bênção é maior um pouquinho do que você precisa, é para você abençoar alguém no seu caminho. É para isso que Deus ele abençoa uma pessoa, não é para fazer um se destacar dos outros, não. Ele abençoa você para que você abençoe outras pessoas que estiverem próximo ao seu ciclo. Quantos estão entendendo? Porque foi isso que Deus falou com Abraão. Abraão, você sai da sua casa, aqui você tem tudo,
Do outro lado, eu vou fazer você ficar muito abençoado, e você vai ser uma bênção para todo mundo que você passar. Tá certo, Abraão? Você concorda? Concordo. Então pode sair. Deus fez ele virar uma bênção, e ele foi o abençoador de todos que passaram no caminho dele. É assim que Deus faz. Se o teu coração é só para você, com toda certeza a bênção de Deus não chegará completa para você. Lembra do leproso? O leproso diz: não, a bênção não é só para mim não, nós achamos aqui um tanto de comida, e o povo do lado de lá faltando comida, vamos até eles, vamos contar para eles que aqui tem comida. E foi exatamente o que aconteceu. Eles saciaram, correram lá e falaram: olha, não há ninguém no acampamento sírio, pode abrir as portas, podem sair daí, pode voltar ao seu trabalho, chega de lockdown, vamos trabalhar, vamos plantar no vale de Jereel novamente, vamos fazer o que nós fazíamos, mas tem comida no acampamento, tem roupa, tem arma, porque o povo correu, porque eles escutaram, o povo de Israel não escutou. Talvez hoje aqui você não escute alguma coisa a mais do que simplesmente a minha voz, mas Deus pode estar fazendo o seu inimigo sair em retirada, ele não virá contra você. O seu inimigo, aquele que colocou uma pedra de tropeço no seu caminho, aquele que abriu uma vala para você cair, aquele que fez um laço para tentar te pegar, Deus pode estar fazendo agora, abrindo um caminho. Sabe por quê? Em Deuteronômio está escrito exatamente, capítulo 28, está escrito assim: se por um caminho o inimigo vier contra você, por 7 caminhos ele vai ter que fugir da tua presença, porque eu sou o Senhor. Então, se um estava travando os seus caminhos, Deus está abrindo 7 caminhos para que eles saiam do seu caminho, sem que você perceba. Você está aqui adorando a Deus, e Deus trabalhando por você do outro lado, colocando o seu inimigo em retirada de uma só vez, e de uma vez por todas. Creia nisso, pastor. Isso aconteceu, sim, aconteceu junto com o profeta. Mas o texto mais interessante desta noite foi depois eles alimentaram, saíram dali, venceram aquelas batalhas todas. Eliseu tinha chegado para uma mulher em Samaria e disse para ela: pega tudo que é seu e vai embora, vá para uma outra terra, onde você quiser, escolhe não, a direção que você puder, fuja, salva-te a tua vida. Porque ele conhecia aquela mulher. Foi uma mulher que não tinha filho, uma mulher que ele orou e ela teve filho. Foi uma mulher que o filho morreu e depois o filho ressuscitou. Foi uma mulher que passou por muitas provações, e quando ele chegou ali, ele era o profeta, ele foi o profeta na vida dessa mulher várias vezes. E ele chega na mulher que nós conhecemos como Sunamita, porque ela era de Sunei, Sunamita. Ele chegou perto daquela mulher e falou: pega tudo e vai embora, porque o Senhor chamou a fome sobre esta cidade, e ficará a fome aqui por 7 anos. No iniciozinho ele deu um alerta para aquela mulher, e aquela mulher fugiu antes da situação, e foi embora e foi habitar na terra dos inimigos. Não tem problema. O que esta mulher não deve ter sofrido ali com o seu filho, o que essa mulher não deve ter passado ali, mas pelo menos ela ficou longe de passar essa provação da fome. E ele disse: vai, larga tudo e vai. E diz o texto que no outro dia, levantando a mulher, fez conforme a palavra do homem de Deus. Irmãos, nós temos certas dificuldades em relação às coisas de Deus. Isso já é assim, do dia a dia mesmo. A gente consegue ver isso. Quando Deus fala com você uma coisa, geralmente você vai para o tabuleiro, jogar um xadrez com Deus. Ou às vezes você vai para a mesa na queda de braço: Deus, não entendi não, fala mais, porque se eu falar até o final de semana eu vou entender e vou fazer. Aí eu ponho a mão para fazer uma queda de braço com Deus. Naquele momento que eu não sei, mas eu já perdi a minha bênção, porque a bênção de Deus está fora do questionamento humano. Quando Deus fala para você: faz tal coisa, fecha os olhos e faz. Não tem que questionar nada, não tem que buscar aprovação, não tem que pedir tempo, não tem que fazer preparo antes para poder obedecer. Obedecer quebra as maldições, e nós, na maioria das vezes, somos treinados a não fazer isso,
Por quê? Porque temos muitas datas específicas gravadas dentro de nós, que as coisas boas devem acontecer nas datas X, como foi falado aqui na quarta-feira passada. E Deus não precisa de datas especiais para fazer coisas especiais. Vocês lembram disso? Então, quando vem uma direção para você, faz isso, você fala, Deus, eu estou pensando, vou fazer um jejum, eu vou buscar um pouco e depois eu vou fazer. Só que quando vamos fazer, nós já entramos perdendo a bênção, porque a bênção já foi, já perdemos. Por isso que quando esta mulher recebeu a notícia da vida de Eliseu, é claro que ela teve a confirmação, é um homem de Deus, é um profeta de Deus que me falou. Todos têm dificuldade de se remover, ainda que você more em um cômodo. Se você quer sair, há uma dificuldade. Isso para qualquer coisa na nossa vida, que você vai sair levando família, há uma dificuldade. Mas aqui mostra o texto que no outro dia de manhã, a mulher pegou o filho, pegou a mochila, como se diz, a trouxa, e foi embora. Onde eu vou? Não sei. Primeiro local que acolheu ela, na terra inimiga, eu fico por aqui mesmo. O profeta falou, sai, eu saí. Isso dá para nós entendermos também na vida do grande homem Abraão, quando Deus falou com ele à noite, à tardinha, Abraão, sai, vai até Jerusalém e sacrifica o teu filho de 17 anos, hein, irmãos? Estou dizendo, Isaac tinha 17 anos quando Abraão o levou para o sacrifício. A gente costuma falar bebê, criança, menino, rapaz, adolescente, tudo, mas vamos dar uma idade para ele. Ele tinha 17 anos de idade quando Abraão falou, filho, pega aí a lenha, pega o cutelo, leva também aí, nós vamos levar essa lenha, esse cutelo, o fogo, vamos lá em Jerusalém que tem um sacrifício para fazer. Pai, cadê o carneiro? Cadê o cordeiro? Deus proverá para você. Quer dizer, vai prover para você mesmo, né? Porque eu vou sacrificar você, né? Seria isso. Mas o que eu quero mostrar é que Deus falou com ele à tarde, e quando foi de manhã, ele abardou o jumento, pegou 2 criados, colocou tudo ali e já começou a caminhada. Quando foi que a bênção de Abraão chegou e quando foi que a bênção dessa mulher chegou? No mesmo dia. Dá para saber o dia? Dá. No outro dia certinho. Recebeu a palavra hoje, no outro dia, quando deu o primeiro passo que ela deu e que Abraão deu, Deus foi lá e amarrou a bênção em cima do monte, assim como amarrou o cordeiro para Abraão. Porque o cordeiro foi amarrado 3 dias antes de Abraão chegar. E ele gastou 3 dias, caminhou Abraão 3 dias, levantou os olhos e viu o lugar do sacrifício. 3. Então, 3 dias antes, Deus amarrou o cordeiro, o carneiro, lá em cima do Monte Moriá, para Abraão. Isso aqui é muito simples. Também, da mesma maneira, essa mulher pegou o filho dela e saiu errante, saiu sem direção. Eu não sei para onde eu vou, pastor. Está certíssimo. Se hoje você falar, eu tenho uma palavra de Deus que eu recebia pegando aqui pela Bíblia, ou pegando por um louvor, ou por uma mensagem, ou neste momento agora, ou qualquer outra mensagem que você diz, Deus falou comigo, você tem somente até amanhã para cumprir. No outro dia você já tem que sair e cumprir, porque senão aquela palavra já está velha. Ela pode servir para o seu vizinho, para o seu parente, filho, pai, mas para você, linha de frente, ela já não serve mais, porque já é uma palavra velha. Pastor, mas eu não sei ainda. Você tem que sair sem saber. Caminhou Abraão 3 dias, levantou os olhos e viu o lugar do sacrifício. Durante 3 dias ele não sabia. Ele caminhou cego? Não, ele caminhou enxergando, mas não sabia onde era, porque Deus falou, quando chegar lá eu te mostro. Lá eu vou te mostrar. Então, caminhar. Deus falou, caminhar, eu dei o primeiro passo. Deu o primeiro passo, Deus vai em cima do monte e amarra lá o carneiro. A bênção de Abraão já está aqui amarrada. Agora é ele que tem que chegar até a bênção. Da mesma forma, esta mulher, ela recebeu ali, não seria difícil uma mulher com um filho sair assim, sem saber, ainda pegar todos os seus familiares, falar, gente, vocês estão aqui, vão todo mundo junto, o profeta falou, não se discute, e saíram, e caíram na terra dos inimigos, não tinha problema quanto a isso. Foi difícil? Foi. Foram 7 anos de cerco, de lockdown direto.
Foram 7 anos onde estavam comendo criança, cabeça do jumento, cocô de pombo e outras coisas, e muitos morreram de fome ali naquela região, até que o Senhor trouxe novamente a abundância naquele lugar, quando o profeta Eliseu falou: amanhã, por esta hora mais ou menos, estará aqui na porta 2 medidas de cevada e 1 medida de farinha, vendida por um ciclo. E o capitão falou: de forma nenhuma isso acontecerá. Então, olha, imagina bem, veio aqueles leprosos no acampamento, entrou em Samaria, contou em Samaria, tem comida no acampamento, todo o povo saiu em retirada em direção do acampamento, atropelou aquele capitão do rei, atropelou o capitão, e ele foi morto, pisoteado por aquela multidão. Exatamente, não comeu daquilo que Eliseu havia falado: olha, vai chegar, mas porque você não creu, então você não participará do que vai chegar. Você não creu. Porque nós temos às vezes na família muitas pessoas que duvidam da nossa fé, não é verdade? Amigos, pessoas que duvidam. Mas no momento que Deus trouxer uma bênção maior e fizer uma abastança no meio, de forma que você tenha para dar para outros, estas pessoas vão querer comer também daquilo que é fruto da sua fé. Eles ficam de longe jogando pedra, mas no momento que a sua bênção chegar, eles vão: oh, mas que homem é bom demais, quanto tempo, nossa, está doido para te ver, rapaz, agora, né? Está doido para me ver agora, né? Mas o mês passado, quando eu precisei de 1.000 emprestados, você sumiu. O que aconteceu com você? Agora que eu recebi um dinheiro melhor, todos querem rodear para poder. Eu estava até com saudade de você. Geralmente a gente põe assim para todos entenderem que a bênção não é só dinheiro, não. A bênção é qualquer coisa, é uma saúde, é uma realização, é uma felicidade que gerou no meio da família, é um mal que foi extinto, é uma restituição que voltou, enfim, coisas que fazem os outros sem fé crescer os olhos, porque geralmente quem está dentro da situação não se preocupa muito com isso, porque sabe que Deus é Deus quando você não tem, e Deus é Deus quando você tem. A fé, ela funciona para os dois lados. Você está com o bolso vazio, você tem fé; com o bolso cheio, você tem fé do mesmo jeito. Não é dinheiro que vai aumentar a nossa fé. Então Eliseu falou: olha, vai ter, mas você não vai participar desse não, porque já que você duvida. E ele foi atropelado, e daí no outro dia de manhã, o pessoal trazendo a comida para dentro de Samaria, estava na porta de Samaria a medida de cevada e a medida de farinha por um ciclo na porta de Samaria. Quando Deus usa um homem para falar, meu irmão, se a boca de Deus usou o profeta para falar, você pode ter certeza que Deus vai fazer cumprir aquilo, para que o nome dele, não o nome do profeta, profeta desaparece, profeta é pó, mas que o nome dele seja glorificado. Então aquela mulher, muitos jogaram pedra: mas que é isso, largar a sua casa? Mas lá está com fome, aqui pelo menos vocês comem. Eliseu antecipou para aquela mulher o que iria acontecer. Mas quando completou 7 anos, a mulher disse: o profeta disse 7, então eu volto. Quando essa mulher volta, ela disse: eu vou ao rei agora, vamos ver se ele arruma uma casa para mim aqui. Chegou no rei e falou: rei, tudo bem? Quando ela entrou, Geazi falou: esta é a mulher que eu estou contando para você, de um dos grandes milagres de Eliseu. Ela estava contando para o rei o mesmo que nós estamos fazendo hoje, contando os milagres de Eliseu. E ele disse: olha, ele orou, o menino tinha morrido, e o menino ressuscitou, e a mãe ficou feliz, e a mãe também não podia ter filho na época, e ela teve o filho. E o rei: isso é verdade mesmo? De repente bate na porta e entra uma mulher com um menino maior, claro, né, 7 anos depois já, o menino, e ele fala assim: essa aí, ó, é a mulher, e este é o menino que eu estou te contando. Então ele falou: vem cá, me conta aqui. E a mulher contou a mesma história para o rei, a mesma. Ele falou: ó, rei, aquela casa da esquina ali era minha, e essa fazendinha toda que tem do lado de baixo aí era minha também, mas eu saí por boca do profeta e estou voltando. O que você tem para mim? Estamos vivendo dias onde a agricultura está fervendo. Preste bem atenção nessa revelação. Há 2 anos atrás, Deus falou que ia trazer sobre o mundo
uma prosperidade grande que viria através da terra, que ia começar em 2020, né? Começou final de 19 para 2020. Ninguém imaginava que ia aparecer um vírus, ia aparecer alguma coisa pelo caminho, uma pedrinha para tentar impedir. Ninguém imaginava isso. Mas o que Deus falou, Ele não tira por causa de um vírus, entenda isso. Ele não tira por causa de uma morte. Ele não tira porque o capitão disse que não crê, de maneira nenhuma. O que Deus fala, Ele cumpre, simplesmente cumpre. E Deus falou, vou prosperar a terra está próspera de uma maneira, irmãos, porque eu sei que tem muitos parados, tem muitos que perderam sua fonte de arrecadação, tem muitos que se endividaram por causa disso, mas se formos olhar numa proporção, o mundo está passando por uma fase de enriquecimento como nunca nesse último ano agora, e ainda tem mais 2 pela frente que você pode vir fazer parte e tirar todo este atraso a partir de hoje. Porque quando eu sei, é mais fácil, porque eu vou trabalhar primeiro na oração, em cima da visão do que Deus falou. E Deus falou, o arado tem que ser trazido para o kibutz. Quer dizer, parte do seu trabalho, atenção você que trabalha ou que não trabalha, ou que está procurando um trabalho, ou que trabalha por conta própria, parte do seu trabalho tem que vir para dentro da sua casa. É isso que Deus falou, traga o arado para o kibutz. Kibutz é casa, kibutz é comunidade, kibutz é onde moram famílias, é local de residência, local de trabalho também. Traga o arado, porque o arado é a forma de prosperidade que Deus tem neste período na face da terra. Haverá víveres para todo lado, e o mundo todo está trabalhando nisso, graças a Deus, para que a população seja bem alimentada e tenha também condição financeira para outras coisas. Então Deus falou, se você ainda não fez, faça, meu irmão, arruma um jeito de colocar parte do que você faz dentro da sua casa. É ordem de Deus, não é correndo de vírus, nada disso não. Vírus e outras doenças sempre existiu e sempre vai existir. Isso não é problema para nós, não. O problema é que a ordem mundial vinda de Deus, é para que a agricultura agora sustente o mundo, enriqueça o mundo. Traga o arado para dentro da sua casa, faça alguma coisa dentro da sua casa, é isso que Deus está falando. Meu trabalho é só na rua. Não existe um trabalho que seja só na rua, que seja só numa empresa, que seja só fora. Há coisas que você pode, se não tiver, inventa coisas, porque se você tiver um arado funcionando dentro da sua casa, você está debaixo da profecia que Deus trouxe, que vai fazer através do arado, trazer uma condição melhor para todos que ficarem ali. Então você não pode perder isso, de maneira nenhuma. Aquela mulher falou, rei, aquele terreno é meu, aquela casa é minha, e como é que fica? O rei ouviu o testemunho dela, mandou chamar um agrimensor e disse, olha, devolve o terreno que é dela, a fazenda que é dela, dá para ela de volta. A casa, tira as pessoas que estão lá, devolve a casa para ela com tudo que era dela. Faz uma soma dos valores que alguém ganhou, trabalhou dentro do terreno dela, ganhou tanto por ano, soma os 7 anos e dá a ela também, esse dinheiro é dela. Sabe como chama isso? Restituição. E dentro deste período, que eu quero dizer, desses 3 anos que Deus falou sobre a agricultura, é o período de restituição, você sabia? É exatamente esse texto que eu estou pregando hoje. A restituição, ela pode a qualquer época, pastor, a qualquer época, desde que seja uma restituição justa, que vai trazer felicidade para você, vai ser bom para a sua família, vai trazer algo melhor para vocês, tudo bem. Não sendo, abre mão que é melhor. Você vai brigar por uma coisa que vai trazer inimizade, onde nunca houve inimizade, onde vai trazer, às vezes aquilo ali vai trazer morte no meio da família, larga isto para lá. Você não precisa disso tudo para ser feliz. É isso que é a mensagem, você não precisa disso tudo para ser feliz, mas se a restituição vai trazer uma bênção para todos, vai alegrar a todos, não vai provocar morte, não vai provocar problema nenhum familiar por causa disso, então a época é esta agora, de pedir a restituição vinda da parte de Deus. Não estou falando de um juiz, de um processo, de um advogado, não estou falando que isso aí você pode a qualquer momento, eu estou falando da parte de Deus. Caso você tenha algo que
que você se sentiu injustiçado. O rei veio, cercou a cidade no lockdown, não deixou de maneira nenhuma trabalhar, ficou correndo um risco muito grande da família ser até exterminada. Meu irmão, vai diante de Deus e fala: Senhor, eu quero buscar uma restituição do Senhor sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre a minha renda, sobre a forma que eu trabalho para ajudar as pessoas. Eu preciso de uma restituição. Nós já gastamos 1 ano, ainda temos mais 2 anos para isso, e eu espero que vocês busquem isso diante de Deus, caso você precise. Se não precisar, abre mão, você não precisa disso tudo para ser feliz. Quantos estão entendendo? E histórias como essas nós encontramos em todos os lugares. Fulano de tal tinha 50 casas, foi lá buscar mais uma, porque era dele, a ganância, mas era minha, e através daquela morte, daquela casa trouxe morte. Quer dizer, o que adiantou ter tudo, tentar buscar uma coisa e a morte veio junto? Não vale a pena. Você não precisa disso tudo para ser feliz. Abre mão e deixa para lá. Mas a história dessa sunamita, ela traz para mim, e ela traz para que eu fale para todos que queiram me ouvir, como vocês hoje aqui, os que estão em casa também. Se você quiser buscar e tem uma restituição para buscar, esta é a época boa para isso, porque os 7 anos de vaca magra já acabaram. Nós estamos nos últimos 7 anos de vacas gordas. Pastor, são 7? Não posso. Bom se eu pudesse falar 7 anos, mas eu não posso não, tá, irmão? Eu retiro os 7. Estamos em vacas gordas. O mundo todo nunca melhorou tanto financeiramente falando como agora. Espiritualmente está um lixo, mas financeiramente como agora. Então, nós fazemos parte da palavra do profeta Eliseu também, pastor. Nós fazemos parte. O nosso Deus não precisa fazer silício, apertar uma faca na coxa para que ele possa funcionar. O nosso Deus não precisa você mutilar os nervos, sentir dor, para que ele possa funcionar de maneira nenhuma. O nosso Deus funciona porque nós cremos nele como Senhor, e Jesus como Salvador, e confessamos como nosso Salvador, e na crença do nosso Deus, que breve, muito breve, ele virá buscar a igreja no arrebatamento, nós podemos sim, porque Deus está comigo, Deus está com você, e você pode quebrar essas barreiras. Mas não terceiriza não, faça você mesmo. Pastor, eu lembrei de algo aqui, eu gostaria de falar com Deus. Fale hoje. Chegue em casa e fala: Deus, eu não sei nem como falar direito. Talvez já até aconteceu porque eu não estou escutando barulho, mas os meus inimigos já podem ter saído, todos eles, porque eles escutaram o barulho que o Senhor fez. Para mim é silêncio, para eles é ruído, e eles fugiram. Eu creio que virá abundância na minha porta, e vai vir abundância na sua porta. Amém? Eu vejo essa palavra, e eu pego esta palavra hoje aqui dentro dos pequenos, ou dos poucos, pequenos não, foi grande, mas dos poucos milagres operados através da vida do profeta Eliseu, foi a saída desta mulher e a volta desta mulher para dentro da sua casa com uma restituição de tudo quanto era dela 7 anos depois. Eu quero abençoar a sua vida também, tá bom? Nós temos orado desde domingo por diversas situações e também alertar os irmãos. Eu sou a favor assim, acho que hoje todos sabem tudo, né, irmão? Graças a Deus, né? Nós estamos orando para que Deus manifeste o poder dele na nossa cidade também, na sua cidade também, para que você não seja envergonhado em nada e que a bênção de Deus esteja sobre você em todas as áreas. Amém? Vou fazer uma oração com você. Fique de pé. Põe a mão no seu peito. Põe a mão no seu peito. Quem vai dar uma direção para você é o seu Deus, é o próprio Deus. Eu, como profeta, só estou trazendo a palavra, mas não é direcionada a só uma pessoa, é a todos nós, começando comigo aqui. Então, se a palavra falou em alguma hora com você, é porque Deus quer de você uma ação amanhã. Não é mudar de casa, não é sair de casa, nada disso. Mas Deus quer uma ação, quanto mais rápido, Deus quer uma ação de você. Amado Deus, grande e poderoso Pai,
É em nome do teu Filho Jesus que estamos aqui. Sem Ele não somos nada, Senhor. Respeitamos a autoridade do Senhor como figura máxima em nosso meio, mas também aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e cremos que Ele nos salvou. Muito obrigado, Senhor, porque podemos erguer a cabeça e falar com Deus sem ter mutilações, com um Deus que ouve, um Deus que fala também com silêncio, um Deus que é capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, nós cremos que o Senhor amarra os inimigos e põe também em retirada quando necessário. Por isso nós clamamos o Senhor neste momento, meu Pai, por cada vida que está aqui agora presente, pelos que estão em casa também, que necessitam desta bênção, Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre todos nós, tudo que fazemos, onde moramos, todos os familiares, tudo que envolve a nossa vida, tudo que for necessário que haja uma restituição, nós pedimos o Senhor agora. Senhor, do outro lado sabemos que existe o príncipe das trevas, com todos os seus capitães, todos aqueles capitães que são do mal, que estão ali tentando atrapalhar o que é dos filhos de Deus, e eu quero pedir ao Senhor agora. A tua palavra nos diz que ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrá-lo, Senhor. Então nós queremos amarrar em nome de Jesus. Onde estiver o espírito maligno agora, se estiver na casa, no trabalho, no orçamento familiar, nos negócios, nos processos, nos sonhos, onde estiver agora, se tiver um inimigo ali para tentar atrapalhar o teu servo, segundo a tua palavra, está amarrado o demônio, em nome de Jesus Cristo. Você está amarrado e não pode mais agir, e saia também deste local, porque não é seu. Seja onde for que você estiver morando, albergado ali, saia daí agora, pelo poder supremo do nome de Jesus. Vai embora, sai agora. Pai querido, os inimigos querem destruir aquilo que é dos teus servos, e às vezes eles têm aliados aqui na terra, que fazem trabalhos de agrado, e dá comida e dá presente para eles, para que eles fortaleçam a destruição. Então neste momento, no poder do sangue de Jesus, nós também oramos para que seja destruída todas as suas obras que foram feitas ali na pedreira contra os empresários, Senhor, contra esta pessoa que quer ganhar, que quer trabalhar, que quer empregar pessoas, que foram feitas ali com vidro de pimenta que foi rolado, com trabalho que foi posto no alguidar, no alto da montanha, no sereno, para agradar um espírito destruidor. Pai querido, queima nesta hora todo o trabalho feito no alto das montanhas, nas pedras, no pântano, no lodo, no capim, no formigueiro, no cupim, todo o trabalho feito ali com roupa, com documentação, com fotografia, que agradaram os espíritos malignos para que eles pudessem destruir os teus filhos, meu Pai. Ó Deus, eles foram fortalecidos por as pessoas que creem nesse tipo de coisa, e nós estamos agora repreendendo. Espírito maligno, sai de lá. Espírito das trevas, você que trabalha ali na encruzilhada, na Mata Virgem, você da linha de Oxóssi, sai dali. Você Preto Velho, saia. Pombagira, vai embora. Tranca-rua, vai embora. Você que amarra, você que destrói, você que traz doença, você que recebe vela branca no cruzeiro do cemitério, sai dali. Ô mulo dos infernos, sai dali agora, em nome de Jesus. Toda força, toda corrente, todo silício, toda mutilação, todo sangue que foi posto ali para fortalecer os espíritos malignos contra os filhos de Deus, caia por terra agora. Sai daí, causador de doença, causador de enfermidade. Você, espírito que tem andado na madrugada dentro desta casa, você é albergado, sai daí agora. Eu estou ordenando, você recebeu um preço ali na beira da praia, e você recebeu oferendas no barco onde foi levado até a primeira onda para te satisfazer, não foi? Você esteve ali e dali você foi para dentro da casa desta pessoa e alojou nas pernas, no quadril desta pessoa. Você provocou os órgãos a ter enfermidades, a desenvolver enfermidades e trazer doença ruim neste corpo. Sai daí agora, espírito, sai daí. Você que recebeu preço
que recebeu comida, recebeu foto desta pessoa, recebeu agrados para a destruição, sai daí agora. Ó Deus, nós estamos orando em nome de Jesus, em favor de todos os teus filhos, e pedindo uma bênção também na área do trabalho, que o Senhor abra as portas para o teu filho, de maneira que o emprego venha, que o trabalho com um ganho satisfatório, num lugar sadio, venha para esta pessoa trabalhar, ó Deus, e crescer na vida. Esta pessoa também que trabalha por conta própria, tenha a condição de ter mais empregados para trazer emprego no meio da tua igreja. Abençoa este irmão, esta irmã. Se há processos, meu Pai, que o inimigo tem trabalhado e prendido, entra ali mesmo, Senhor, de uma forma que aqueles processos começam a dar certo, que os julgamentos sejam favoráveis, ó Deus, que as petições sejam favoráveis e esta pessoa consiga ter dias melhores, vitórias onde está buscando. Senhor, nós clamamos pela bênção da sunamita, aquela restituição que entre dentro deste lar, por menor que seja, que entra dentro desta casa, por maior que seja, esta pessoa que busca, ainda que tenha pouca fé, mas está disposto a fazer o que o Senhor ordena, meu Pai, que esta noite, Senhor, revela ao teu povo algo que possa ser feito nestas horas, para que em nome de Jesus receba uma vitória grande. Eu estou orando nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, onde estiver um teu servo agora, põe o teu pensamento onde você sente que você percebeu que há inimigos ali, põe o teu pensamento agora. Deus conhece o teu pensamento, através do teu pensamento, anjos de Deus já estão sendo enviados até aquele local. Pensa forte, pode ser perto, pode ser longe. Você tem uma sequência negativa de fatos acontecido ali, mais de 4, 5 vezes já aconteceu coisas negativas. Põe teu pensamento lá, anjos de Deus estão sendo enviados por Deus até aquele local, para colocar em retirada toda pedra de tropeço, toda força maligna, toda decisão inimiga que está ali, toda dúvida que faz oscilar a vitória, está sendo retirada dali agora. Pai, estabelece um governo do Senhor naquele lugar. Levante o rosto do teu filho, da tua filha, traga alegria mesmo, Senhor, no seio desta família, desses negócios, dessa empresa, meu Pai, que o Senhor deu. Estamos numa era onde o Senhor vai prosperar através do arado, e o arado precisa vir parte dele para dentro da nossa casa. Abre a visão do teu povo agora, meu Pai, abre a visão e prospera a tua igreja. Mostra mesmo que depois dos 7 anos de cerco, de lockdown total ali em Samaria, o Senhor levantou vitória, colocou o inimigo em retirada, levantou os servos do Senhor com honra e abençoou todo o povo que estava ali. Eu estou orando, abençoando neste momento, Pai, cada vida que está aqui, em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levante uma das suas mãos e diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, há poder no nome de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu sei que algumas coisas negativas já aconteceram comigo. Diga isso para Deus. Diga: eu sei que algumas coisas negativas já aconteceram comigo, Senhor, mas eu repreendo. Diga: eu repreendo. Bate o teu pé direito e diga: eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, que a partir dessa data de hoje, as coisas vão mudar no meu caminho. Bate o teu pé direito e diga: em nome de Jesus, as coisas irão mudar na minha frente, porque o Senhor estará sempre na minha frente. Senhor Deus, eu creio nisto, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, dê uma salva de palmas para o Senhor, bem forte para Deus. Que Deus seja glorificado, que Deus seja glorificado. Aleluia. Viva o Senhor. Amém. Não se aceite mais.